Paz, Senhor, amados, em nome de Jesus. Como de costume, nós temos aqui mais um vídeo e para quinta-feira é a continuidade do programa do livro dos Efésios, é capítulo 4. Terminamos a sessão passada, versículo 24. Vamos começar o 25, vamos começar no 25 a 32. Quer dizer, Efésios 4, 25 a 32. Portanto, a nossa secção era a santidade, não é? Santidade cristã, que é o oposto da dissolução. Santidade cristã. E esta descrição 17 a 24, o apóstolo aqui está a falar especialmente do nosso tempo, do tempo antes da conversão, não é? Conforme aqui o versículo 22 diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Na verdade, ele colocou, Paulo, algumas características desse velho homem aqui, mas para adoçar, aqui no versículo 25 a 32, ele começa a detalhar as características, ou melhor, a postura que um cristão que se esforça para a santidade precisa ter. Diz aqui a palavra exortação à santidade. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Agora, a santidade aqui especificada no meio do corpo, ou melhor, a santidade na relação entre irmãos, a santidade dentro do corpo de Cristo. E aqui são colocadas as características fundamentais: deixar a mentira, falar cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. A mentira pode ser alguma coisa que vem pintar, então, ou melhor, prejudicar a santidade. Um dos fatores aqui que Paulo fala especificamente é a mentira. Nós sabemos, quando lemos a palavra de Deus, a Bíblia esclarece que Satanás é pai da mentira. Mentira é não falar a verdade. Então, aqui diz, temos que deixar a mentira. Temos que deixar a mentira. Então, dizia na última sessão, nesta parte do capítulo, estava a falar que temos que ser santos porque Ele é santo, aquele que nos convocou. Então, a santidade é uma coisa que precisa ser praticada. Então, o cristão precisa de afastar-se daquelas coisas que contaminam. Eu disse que a santidade é a diferença da dissolução, é a ausência do vexame, é a ausência de qualquer contaminação. Então, uma das contaminações aqui que estão mencionadas no versículo 25 é a mentira. Então, fale cada um verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Portanto, deixar a mentira é começar a ter hábito de falar a verdade. Fala a verdade. Então, se não vai mentir, vai falar a verdade. Se não vai falar a verdade, vai mentir. Então, a mentira mancha a santidade. Deus 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira do cristão não pode levar a pecar. Não pode levar o cristão a pecar. Então, não se põe o sol. Uma pessoa que ira de manhã até o pôr do sol e continua irado no dia seguinte, e pode até contrair um espírito da ira. Isso é muito perigoso. Então, é aconselhável, porque alguns dizem, quando nós falamos aqui de irar, não irar, irar, não pecar. Então, quer dizer que o cristão ira-se também, pela circunstância, por tudo que acontece, porque é o homem. Mas não pequei. O cristão pode irar, mas não pecar. A ira que leva alguém a não pecar é a ira que
não prolonga além dos 24 horas. Quer dizer que neste período nós precisamos de retratar a nossa ira, perdoando, se é uma questão que nos provocou a ira, perdoando e procurando ser alegre em todas as circunstâncias, porque somos membros uns dos outros. Aqui diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Portanto, o conselho, o espaço limite, até o pôr do sol, você tem que retratar esse problema que te levou à ira. 27. Nem des lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo. Então, alguém que procura se santificar, então também tem que lutar na questão de dar o lugar ao diabo. Não fazer atitudes, ou não fazer atos que dá lugar ao diabo. Não cometer atos que dão lugar ao diabo. Versículo 28, ou melhor, que permite que o diabo tenha obras para fazer em sua vida. 28, aquele que furtava, outra coisa muito forte, não furte mais. Mas não é só deixar de furtar, mas antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Portanto, este versículo tem muitos elementos fundamentais aqui. Aquele que furtava, não furte mais. Portanto, no nosso trato passado, na nossa vida anterior, podíamos termos este estilo de vida, né? De viver roubando. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Portanto, é o inverso de roubar, para que tenha com que acudir aos necessitados. Como dizia, tem muitos elementos de versículo fundamental. Não roubar, trabalhar com as próprias mãos, e que isso é bom, e tenha com que acudir aos necessitados. Portanto, uma das missões dos crentes ou da igreja é ajudar os pobres. Então, para ter com que ajudar, tem que trabalhar com as mãos para ter alguma coisa. Ajudar os necessitados, para saber acudir. Então, não é só deixar de furtar. Muitas vezes, quando queremos ajudar as pessoas a abandonar uma coisa, principalmente como igreja, então nós apontamos para o que deve deixar, mas também instruímos naquilo que deve fazer. É necessário que aquele que abandona um vício se ocupe por alguma coisa que vale a pena, por algo que agrada a Deus. Que se ocupe, alguém que deixou de furtar, tem que trabalhar. Então, quando trabalha, tem que ajudar o próximo, porque isso também faz parte do trabalho filantrópico da igreja ou do povo de Deus. O trabalho filantrópico do povo de Deus. O ato de ajudar o próximo tem que ser o nosso baluarte. Número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Portanto, não saia de vós nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para a edificação. Portanto, tanto a profecia bíblica, tanto a mensagem bíblica no geral, todos os contextos bíblicos, a finalidade é para a edificação. É para a edificação. Então, aqueles que professam a fé cristã, eles têm que ter uma palavra para edificação, seja curta ou longa, mas a palavra tem que ser unicamente, simplesmente para a edificação, não para a destruição. Então, uma palavra tem que ser dos lábios dos crentes, uma palavra sábia que pode edificar, aquela que pode edificar, não torpe, nenhuma palavra torpe. Então, a palavra torpe é uma palavra que até provoca escândalo, não a edificação. Número 30, e não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foi selado
para o dia da rendição. No processo da santificação, o que nós procuramos fazer é não entristecer o Espírito de Deus, no qual fomos selados para o dia da rendição. Eu disse que a salvação que nós recebemos em Cristo, ela é selada através do Espírito Santo. Então é selada. Jesus nos salvou, o Espírito Santo vem selar essa salvação que foi feito na cruz do Calvário. Número 30. E não, número 31. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos como passivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Continuando aqui, versículo 1 do 5. Sede, depois, imitadores de Deus como filhos amados. 2. Andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Portanto, é um ato de se afastar de todas as atitudes que nos colocam em contaminação, todas as atitudes que nos comprometem, que comprometem a santidade de Deus, nós temos que nos abstermos dela. E esta abstinência é algo constante, não simplesmente hoje, mas sempre. Não simplesmente no momento, mas sempre. É uma abstinência que nos leva a criar, o Espírito Santo vai criar em nós, enquanto fazemos isto, um novo caráter, um novo homem, um caráter tanto de um homem novo, que ela é edificada segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa velha forma de viver. Então, aqui nesta secção, Paulo, em 25 até 32 de Efésios 4, Paulo está a mostrar a atitude, quer dizer, como é que deve se portar o cristão, como é que o cristão tem que se suportar nesta luta da santificação. Então, a exortação paulina aqui é a mostrar que temos que abandonar certas coisas, deixar a mentira, por exemplo, não pecar por causa da ira, não irar até pôr o sol sobre a nossa ira. Portanto, aquele que furtava, deixa de furtar, agora trabalha para ajudar os necessitados, e não sai da nossa boca a palavra que não edifica, palavra torpe, não é? E sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem a palavra, a expressão oral, a palavra. Não entristecer o Espírito. O que é que entristece o Espírito? São pecados que são cometidos através do corpo ou pelo corpo. Então, pecados que podem entristecer o Espírito de Deus, pelo qual nós fomos selados. Antes, então, sermos benignos para com os outros, é uma atitude, ser benigno, passivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ser depois imitador de Deus como filhos amados. Então, estas são instruções do caráter novo do cristão que está se santificando. Já falei na sessão passada acerca do tabernáculo, que na entrada da porta, a primeira peça que encontramos é o tabernáculo. O tabernáculo é o altar do holocausto. O altar do holocausto, então, é o símbolo da cruz. No antigo pacto, para o novo pacto, é o símbolo da cruz. Agora, a outra seção, a outra coisa que nós encontramos, que é muito especial a seguir ao altar do holocausto, o que nós encontramos que é muito essencial é a bacia ou o lavatório. Aqui, o lavatório. O lavatório é muito fundamental. Aqui diz que o símbolo do lavatório é o início da santificação. O início da santificação. O homem que deixou a sua bagagem do pecado aqui no altar do holocausto, ou podemos dizer, para o Novo Testamento, na cruz do Calvário, descarregou em Cristo, ele passa para
alimentar-se pela palavra de Deus, que é simbolizada aqui pela esta água purificadora aqui na pia ou no lavatório, se quiser. Aqui no lavatório é o início da santificação. Esta matéria é muito interessante. Enquanto o cristão vai crescendo para a glória, porque a missão era que do tabernáculo era instruir que o cristão ele tem que entrar pela porta, que no nosso caso concreto aqui é Cristo, e encontrará exatamente logo na entrada, encontrará o altar do holocausto, que simboliza, sabíamos que aqui no holocausto o pecador entregava o animal que substituía a vida dele do pecado, e era oferecido aqui uma oferta queimada, então que realmente símbolo do sacrifício à cruz do Calvário. Então, depois daqui, o ministrante passava para o segundo instrumento, que era a bacia, não é? O lavatório, que continha água para purificar. Então, lavava as mãos e os pés, praticamente. Isto simbolizava o início da santificação. As impurezas são afastadas através daquela água, e a pessoa pode entrar, e o primeiro lugar que nós encontramos na entrada do tabernáculo é o lugar santo. Então, para pisar no lugar santo, tu tens que deixar as suas sujeiras aqui no lavatório, lava, as impurezas saem daqui. Em Cristo Jesus, o cristão entrou pelo altar do holocausto. Em Cristo Jesus, o cristão passou por o altar do holocausto. Então, o que acontece logo a seguir, depois de passar do altar do holocausto, você começa a santificação do crente, a purificação pela água, que é pela palavra de Deus. Então, aqui a palavra de Deus nos exorta aqui, nesta parte, a santidade. Deixai a mentira. É a primeira condição. A mentira é a arma fundamental que o diabo usa nos primeiros momentos, para enganar as pessoas. A mentira é a arma forte. Foi a mentira usada ali no Jardim do Éden para enganar Adão, não é? Foi a mentira. A Eva foi enganada e, consequentemente, Adão foi enganado também. Deixar a mentira. E a ira. A ira e a mentira andam de mãos dadas. Então, abandonar a ira, não é? Porque a ira exagerada convida ao pecado. Era uma ira prolongada, leva a pessoa a matar, a odiar, e isso é um pecado também que está incluso aqui na nossa matéria. Não dê lugar ao diabo, portanto, é a mesma coisa que dizer afastar de todas as oportunidades que atrai o diabo para morar em nossos corpos, não é? E esta é a santificação. Portanto, a santificação inclui a separação. Falei numa outra matéria, a matéria passada, aqui mesmo no 4, quando falava dos versículos 17 a 24, que a santificação passa necessariamente pela separação. É necessário nos separar de quê? De todas as coisas que Deus abomina. Nos separar. Então, a santificação, a partir daqui da pia, então, o lavatório, a pessoa depois pode ter uma liberdade de entrar no lugar santo. No lugar santo, ele faz também alguns exercícios da santidade aqui, alguns serviços, né? Dentro do do lugar santo, e depois, uma vez por ano, o sumo sacerdote atravessava para o santo dos santos. O que significa, este é um ministério, o tabernáculo nos dá o ministério do cristão, o ministério do cristão. Desde a cruz, a partir da cruz, eu disse que não há volta. Quando a pessoa entra pela cruz, então ele tem que ter a mente de crescer. No Antigo Testamento, no Velho Testamento, a pessoa que entrava no tabernáculo,
entregava o animal, o sacerdote neste caso, entregava o seu animal aqui, era queimado, era destruído, e depois vinha aqui para a purificação. A tendência espiritual deste ministrante era crescer até entrar no Santo dos Santos. Esta era a tendência anteriormente. Então, é isso mesmo que o livro de Atos tem nos falado aqui, em parte. Atos 7, Atos capítulo 7, versículo 44. Diz o 44. O tabernáculo de testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Portanto, o tabernáculo, o sistema, ela perdurou até os dias de Davi, o sistema de santificação segundo o antigo pacto. Então, no novo pacto, aqui Paulo já vem falar de temos que deixar certas práticas e darmos a vontade específica de Deus. Por isso, deixando a mentira, não é? Deixar também a ira, não é? O furto também, e pronunciar a palavra torpe, não entristecer o espírito, toda amargura, toda cólera, toda ira, estar longe de blasfêmia e toda malícia. Então, sermos benignos uns para com os outros. Esta é a composição que Paulo deixou aqui para a santificação. A santificação é o ato de abandonar tudo que contamina. Portanto, não tem meio termo, é o ato de abandonar tudo que contamina e santificar. Portanto, como estava a mostrar que no antigo pacto, o sistema, todas as coisas do pecado eram deixadas aqui no altar do holocausto, então passávamos para a pia e íamos para o lugar santo. Lembro-se que Moisés, quando viu a sarça ardente, a primeira palavra que ouviu, naquele lugar onde Deus tinha pousado, naquele lugar, naquele espaço, então era lugar santo. Então diz que tira as alparcas porque estás a pisar o lugar santo. Então o lugar santo é o lugar santo. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó dê-vos a graça nesta ministração. Santificação. Esta é fundamental para o cristianismo, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós precisamos de nos abster de toda a contaminação deste mundo, de tudo que neste mundo nos contaminou antes de irmos a Cristo. Temos que procurar nos afastar dessas contaminações para que chegue o tempo certo e vivamos para Deus segundo a vontade específica de Deus. Eu quero pedir a graça de Deus para que, se algum irmão ainda vive dentro destas contaminações, está contaminado com qualquer atitude que Deus abomina e ainda está no meio da congregação, não consegue se desfazer, por favor, se esforce. Eu estarei orando aqui para que Deus te dê graça para se afastar de tudo que é contaminação, para que não perca a chance e a oportunidade de ver Deus, porque nosso Senhor Deus quer nos dar essa graça em todas as coisas. Feche os olhos e receba esta oração. Pai Santo, eu oro agora para o irmão que está escutando esses vídeos, que está acompanhando este programa, que está envolvido de alguma forma no pecado em qualquer parte no mundo, está me escutando, o irmão escuta, o irmão que está orando comigo, está contaminado com qualquer contaminação mundana. Eu oro para que separe-se da contaminação. Ajuda, Senhor, esse irmão e irmã a separar-se da contaminação, porque
precisamos de nos santificar, a separar-se do furto, da ira, a separar-se de tudo aquilo que é diabólico, a mentira, a separar-se de todas a vã maneira de viver, a separar também da palavra torpe, saber falar conforme a sã doutrina, saber perspectivar conforme a sã doutrina, afastar de tudo aquilo que é idolatria, afastar do pano contaminado, afastar de toda mesmo lugares contaminados. Sabemos que há muitos lugares contaminados e este afastamento pode nos dar a generosidade de sermos santificados pelo Espírito Santo e selados. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ajuda esse irmão que está a escutar este vídeo a afastar de toda a contaminação, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Dê graça, Senhor, e força para se afastar de tudo aquilo que é contaminação, para que não perca a oportunidade de ser santo, porque aquele que nos chamou é santo também. Abençoe e prospere todos aqueles que estão a acompanhar este vídeo para a honra e glória do santo e precioso nome de Jesus agora e para toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém.